Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, o qual hoje irei mencionar algumas questões relacionadas à proporcionalidade. Já vimos que existem grandezas que são diretamente proporcionais e existem grandezas que são inversamente proporcionais. E claro, pode acontecer o caso de duas grandezas não serem diretamente nem inversamente proporcionais, tá? O importante é lembrar que grandezas são diretamente proporcionais quando elas aumentam ou diminuem na mesma proporção. E duas grandezas serão inversamente proporcionais quando elas aumentam, quando uma aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Tá? Por exemplo, se uma dobrar, a outra diminui pela metade. Ou, se uma diminuir 1/3, a outra é multiplicada por 3. Então, aqui são 4 questões, que é do caderno do aluno, do 8º ano, volume 2, 2020. Bom, tem 4 problemas aqui que eu peguei para mostrar para vocês. Então, vamos lá. Ó. Vamos verificar que tipo de proporcionalidade existe aqui. Ó. A medida do lado de um quadrado e o seu perímetro, certo? Então, as grandezas são o lado do quadrado e o perímetro do quadrado. Será que existe proporcionalidade? É direta, inversa? Bom, vamos pensar no seguinte aqui. Ó. Quadrado, vamos supor que eu tenho um quadrado de lado 2. Então, eu tenho aqui, ó, L igual a 2. O perímetro desse quadrado de lado 2, perímetro é a soma dos lados. Mas, como o quadrado tem os 4 lados iguais, então eu posso fazer 2 vezes 4, certo? Perímetro é 8. Bom, vamos então dobrar o lado desse quadrado. Se eu dobrar o lado do quadrado, estou dizendo que o lado dele é 4. 4 agora, certo? 4 vezes 4, 16. Olha só o que aconteceu. Lado 2, perímetro 8. Eu dobrei o lado dele. E o perímetro também foi dobrado. Então, se eu triplicar o lado desse quadrado, o perímetro também será triplicado. Se eu diminuir o lado desse quadrado pela metade, ó, por exemplo, colocar aqui, ó, vou diminuir pela metade. Lado igual a 1. O perímetro era 8. Também vai diminuir pela metade, certo? O perímetro vai dar 4. Tá bom? Então, neste primeiro caso aqui, a gente vai falar que as grandezas são diretamente proporcionais. E aí eu já falei para vocês que nós podemos usar esta sigla, DP, para duas grandezas quando são diretamente proporcionais, beleza? Elas são diretamente proporcionais porque quando o lado do quadrado dobra, triplica, acontece o mesmo com o perímetro. Tudo bem? Mais um aqui, ó. O tempo que um automóvel leva para percorrer uma certa distância e sua velocidade média. Bom, vamos supor que a velocidade média do automóvel, estou representando por Vm, seja de 50 quilômetros por hora, tá? O tempo que um automóvel leva para percorrer uma certa distância e sua velocidade média, tá? Vamos supor que ele gaste aqui, para percorrer uma distância, uma velocidade de 50 km por hora, 1 hora. Se a gente dobrar a velocidade aqui, ó, vou dobrar a velocidade agora. Estou dizendo que a velocidade média dele foi para 100 km por hora. Ele está mais rápido, certo? Se ele vai mais rápido, a tendência é que ele gaste menos tempo para chegar no destino. Então, o tempo que ele vai gastar aqui é a metade de 1 hora, certo? Ou seja, 30 minutos. Ou eu posso escrever também assim, ó,
1 sobre 2, tá? Barra hora, mesma coisa. É claro que aqui, na prática, na realidade, isso é muito difícil de acontecer, mas a gente considera, tá, que o automóvel ele esteja numa pista com mínimo de atrito ou sem atrito algum, né? Bom, então o que acontece aqui? Se a velocidade do automóvel aumenta, o tempo diminui na mesma proporção, certo? Se ele diminuir a velocidade aqui, por exemplo, para 25 km por hora, diminuir pela metade, o tempo vai dobrar, vai para 2 horas, tá? Então aqui, ó, as grandezas, eu vou falar que são IP, ou seja, inversamente proporcionais. A distância percorrida por um veículo e a quantidade de combustível usado. Aqui eu vou apenas comentar, não vou colocar mais cálculo, tá? Bom, a gente tem que manter aqui a linha de raciocínio é a seguinte: a gente tem que manter sempre que são duas grandezas que não está acontecendo nada durante o processo aqui, né? Vamos supor que ele gaste aqui distância percorrida 100 km, quantidade de combustível, sei lá, 100 km, 10 litros. Se ele dobrar a distância percorrida, 200 km, ele vai gastar 20 litros. Se ele diminuir a distância, 50 km, ele vai gastar 5 litros, tá? Ou seja, aumenta ou diminui na mesma proporção. Então aqui as grandezas são diretamente proporcionais. E o último que eu quero comentar, quantidade de trabalhadores e a construção de um muro, mantido o mesmo ritmo de trabalho. Isso é muito importante, né? Porque eu tenho que pensar nessa situação. Eu posso ter 10 trabalhadores, gastam 2 dias para levantar um muro. Eu aumento a quantidade de trabalhadores para 20, só que aí aumentei, os 10 que chegaram não estão fazendo nada, e dos 10 que faziam, 5 também começam a não fazer nada, ou seja, eu vou ter 15 pessoas sem fazer nada, então não adianta nada pensar nessa questão da proporção, né? Então por isso que o problema diz aqui, mantido o mesmo ritmo de trabalho. Então quanto mais trabalhadores estiverem fazendo a construção do muro, a quantidade de dias, o tempo gasto para fazer o muro será menor, certo? Então aqui as grandezas são inversamente proporcionais. São IP. Beleza? Esta sigla vocês não são obrigados a usar, tá? Eu estou usando aqui primeiro para ganhar um tempinho no vídeo. E segundo, que geralmente é usado em matemática, mas você pode escrever diretamente proporcional e inversamente proporcional. No caso aqui dos 4 problemas que eu comentei, não existe nenhum dos problemas os quais foram classificados como não existe grandeza nem direta nem inversamente proporcional, ok? Bons estudos!